Fala pessoal, vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje dia 23/6, 23 de junho, vamos para o fechamento de mercado à vista, né? São 5h15, o mercado fechou agora. Tá, para quem não me conhece, me chamo Micael, opero no mercado desde 2014. Né? Todas as análises que a gente faz aqui é baseada em análise técnica. Tá? E o disclaimer de sempre, que esse canal tem propósito exclusivamente educacional, não estou recomendando compra ou venda de nada. Simplesmente os estudos que a gente faz baseado na análise técnica no caso, tá? Vamos para os gráficos aqui. Né? Mais um diazinho que não foi legal, né? Não foi um dia legal, porque durante o dia, né, tínhamos um candle bem interessante aqui no Ibov, mas, né, perdeu força, né? Isso demonstra mais um dia de fraqueza, o segundo dia de fraqueza consecutivo. É o fim do mundo? Não, tá? Não é o fim do mundo, mas, né, vamos colocar aí um sinal amarelo aí no Ibov, tá legal? O candle tava branquinho assim, né, durante o dia. Eu até pensei, que eu falei, agora vai, né? Agora vai. Ontem eu abri o aplicativo, esse aplicativo aqui antes de começar o programa. Aí eu falei, poxa, se bate 100k hoje, meu Deus do céu. Mas não foi, não aconteceu, né? Show aí, ficou meio mais ou menos. Mas isso não significa muita coisa, tá, gente? Como a gente vê, o preço é soberano, ele faz o que ele quiser. A gente pode ver outras situações que foram bem parecidas com essa, por exemplo, nessa época aqui, né, que foi de maio, no meio do mês de maio, tá? A gente já estava, se eu não me engano, a gente já estava fazendo análise do mercado aqui, né? Então, foram 2 dias assim meio laterais para depois fazer o rompimento, tá? Então, por enquanto, né, tá bem tranquilo, tá? Não é de se não é para se desesperar. O que a gente não pode ver, tá, no gráfico, são barras vermelhas como a gente teve nessa época aqui dessa lateralização, barras vermelhas fortes, né, simbolizando alguma coisa, simbolizando uma venda, né, algo do tipo. Por exemplo, se amanhã, tá, aparece uma barra assim, aí a gente tem que se preocupar, tá? Aí tem que se preocupar. Mas por enquanto a briga tá meio 50-50, tá? Não tem ganhador e nem perdedor por enquanto. Né? A gente está numa lateralização, né, acima da média de 9, tá? Importante, tá acima da média de 9. E a média de 21 está embaixo, bem uma curvatura interessante. Tá? A média de 21 já está acima desse limite superior aqui da Cunha, que foi fazer um teste aqui nesse dia. Então, por enquanto, tá tudo tranquilo. Tá? Se vier a romper essa região que a gente tanto tá querendo, que é a região de 97.900, né, até 100 mil, tá? Não é para ter muita surpresa e nem se cair também, tá? Se cair, a gente sabe que já traçamos esse tipo de cenário. Pode vir aqui facilmente aqui buscar essa média de 21, esse limite superior da Cunha que foi rompido, que está servindo como suporte agora, tá bom? O que não pode acontecer mesmo é a gente perder esse fundo desse dia aqui, tá? Que era próximo da região de 90 mil. Perder 90 mil, aí sim a gente pode se caracterizar um topo duplo, né? Um pivô de baixa no gráfico diário, que aí realmente fica algo mais sério. Mas por enquanto, tudo tranquilo, tá? No caso desses últimos 2 dias que nós tivemos aqui, que foi esses 2 dias de lateralização, né, que demonstrou mais fraqueza, entre aspas, né, foram dias com baixo volume. Então isso é importante, porque um dia que tem um volume muito forte na queda pode simbolizar 2 coisas, ou exaustão ou início de uma queda maior, tá? Então a gente teria que ficar de olho. Mas por enquanto, né, tá calmo, tá? Não precisamos nos desesperar. O chato é que graficamente fica complicado. Algumas ações começam a dar stop, né? Eu começo a ficar com o pé atrás em determinadas algumas posições, eu acabo diminuindo a exposição que eu tenho, tá? Isso aí é lógico, porque a gente sabe que existe a possibilidade do gráfico vir a fazer um movimento de baixa, e eu não gostaria de estar 100% exposto num movimento desse. Então a gente acaba fazendo os parciais ou então saindo de algumas posições, tá beleza? Vamos agora para o dólar. O dólar está terminando agora. O dólar, no final do dia, ele teve uma recuperação, tá? Até próximo de 3, 4 horas da tarde, ele estava nas suas mínimas. Então isso também é um ponto que a gente precisa pesar, tá? Vou botar no gráfico de 15 minutos para a gente ver o que eu estou falando, né? Até 3h30, exatamente, né? Até 3h30, 4 horas, ele estava na sua mínima do dia e agora já subiu quase 0,6%, tá? Então ficar de olho, porque o dólar pode estar ganhando uma força aí, né, no final do dia, ou então fazendo um repique para cair mais, tá bom? A gente não sabe, mas é bom a gente manter isso em mente, tá? No gráfico de 60 minutos está chegando na média de 9, possivelmente para ter novas quedas, tá? Como a gente viu aqui várias vezes. Por que eu falo inicialmente, né, da queda, tá? Porque a gente está numa tendência de baixa, isso é meio nítido, né? A gente vê aqui que temos topos e fundos descendentes, ou seja, estamos em tendência de baixa, tá bom?
Outro motivo por que eu acho que pode vir a ter novas quedas a partir dessa região de preço. Porque nas últimas vezes que estava em tendência de baixa, ele bateu na média de 9 e continuou caindo. Então pode ser que volte a fazer isso. Tá? Enquanto ele não reverter essa situação, fazer um fundo mais alto que o fundo anterior, a gente vai ter tendência de baixa e a gente tem que pensar primeiramente nesse cenário, nessa possibilidade. Tá bom? Agora vamos para o lado positivo, né? O que pode fazer o dólar subir. Vamos ver uma retração de FIBO, né? O último fundo que a gente teve, um fundo relevante, né? Já está abaixo da retração de FIBO, isso é interessante para a venda, tá? Nos 60 minutos, né? Tivemos uma LTA perdida, né? Há pouco tempo, se você for colocar aqui, né? Nos últimos dias tivemos essa LTA que pode se dizer que foi perdida, né? Foi uma entrada bem interessante, né? Nessa região aqui, onde fez um martelo invertido, né? Em cima da média de 21. Então, perdendo essa região, poderia sim sugerir uma entrada, e foi o que aconteceu. Quem opera dólar e teve essa visão aí, ficou bem interessante. Mas no gráfico de 60 minutos ele está em tendência de baixa, como a gente fez a análise agora. No diário a gente tem que pesar um pouco toda essa perna de alta que teve, né? Então o FIBO de toda essa pernada de alta, ele chegou pelo menos agora na região de 38,2, tá? Em R$ 5,508, tá? No dólar, ele vai chegar na sua retração ainda de 50%. Então pode sim vir a cair um pouco mais para voltar a subir, tá? Seria natural, tá bom? Ele hoje perdendo a média de 9, tá? Perdendo a média de 21 também. Isso é bom para quem não quer que o dólar suba, né? No caso a gente que está olhando o Ibov, eles são negativamente correlacionados na maioria das vezes, né? Quando o índice sobe, o dólar cai. Por exemplo, hoje o nosso índice futuro está subindo agora 0,23 e o dólar caindo 1,77. Ou seja, o índice está positivo e o dólar está negativo. Normalmente é assim, tá? Algumas exceções, óbvio, mas geralmente há essa correlação negativa. Então, por enquanto, né, temos uma possibilidade de mais quedas antes de voltar a subir, né? Então, por enquanto está tranquilo. Vamos ver no gráfico semanal. No gráfico semanal ele está vindo testar a média de 21. Tá bom? Tá vindo testar a média de 21. Ele fez todo o repique, foi perfeito o repique do dólar, né? Chegou na média de 9 no mensal, fez um martelo em cima da 21 no gráfico semanal e fechou a semana passada acima da média de 9 do semanal. Então, agora ele está fazendo um teste aqui na média de 21 para talvez fazer novas altas, tá? Então, R$ 5,100, né? R$ 5,100, R$ 5,10 é uma região que pode fazer uma reversão aí para alta no dólar, tá? A gente viu que R$ 5,100, 5.100 é uma região de 50% de Fibonacci na perna de alta, de toda essa perna de alta, e agora a gente está vendo que é a região da média de 21 no semanal. Então é importante essa região, ficar de olho, tá bom? Vamos agora para os gráficos dos papéis, tá? Petrobras teve uma leve recuperação, não perdeu a média de 21, isso é bem importante para Petrobras, tá? Não perdeu essa região como fechamento, né? Confirmou o fechamento da região que a gente fez aqui, esse desenho. O importante, ele chegou a penetrar, né? A fechar um pouquinho abaixo dessa região, porém acima da média de 21, e no dia seguinte ele fecha, ele abre, né? Já acima dessa região e consegue se manter acima dessa região durante o dia. Isso é um ponto positivo para a Petrobras, tá bom? O volume na queda no dia anterior foi baixo e hoje, com uma alta, foi um volume maior. Outro ponto positivo, tá? Vamos ficar de olho, porque a gente pode ver, pode ser que a Petrobras esteja fazendo um movimento, né, de lateralização para voltar a subir. Existe essa possibilidade, com certeza, tá? Então, por enquanto, Petrobras ainda está tranquila, tá bom? Vamos ver no gráfico de 60 minutos como ela se comportou? Olha que interessante. Ele ontem fechou. Vou até abrir aqui de novo o gráfico para a gente fazer um estudo rápido. Ontem ele fechou bem aqui nessa região, fez um martelinho, mas não confirmou. Eu lembro que a gente até comentou isso aqui no gráfico de fechamento, demonstrando fraqueza no papel. Hoje ele já abriu acima de toda essa região que a gente está vendo. Que região que eu estou falando? Essa região aqui, ó. Toda essa região, que seria uma região de suporte, né? E o gráfico conseguiu fechar, abrir, no caso hoje, acima já dessa região. Então essa região confirmada mais uma vez que é uma região importante, uma região que não deve ser perdida tão rápido. Então gerou essa força, né, de alta, e agora veio fazer um repique lindo na região das médias, tá? Essa região das médias fez dois martelinhos agora, rompendo a máxima dos últimos duas candles aqui, tá? Provavelmente aqui, principalmente aqui nessa região, seria uma região interessante para compradores, tá bom? É uma região bem legal, em cima da média de 60, apesar da média de 60 estar bem reta, né, bem flat, que a gente chama, ela é uma região, né, que gera um pouco de um suporte dinâmico, vamos dizer assim,
né? Então interessante, né, onde parou, e isso, né, talvez concentrando aí para fazer novas altas, pelo menos até a próxima resistência, né, que não está conseguindo passar. Uma resistência inicial, que seria essa resistência aqui, eu vou até puxar um pouquinho mais, tá? Vou até alterar aqui a posição, né? Essa região aqui, que foi uma região que nitidamente a gente consegue ver que é uma região de força, tanto de suporte quanto de resistência. Agora vai servir como resistência, caso venha a passar, tá? Serve de suporte nas próximas voltas ao preço nessa região, tá? A gente pode ver que Fibonacci, caso venha romper esse pivôzinho no gráfico de 60 minutos, o próximo objetivo seria 22,79, tá? Não é um objetivo muito longo, porém é um objetivo bem próximo do de uma resistência que a gente teve aqui no gráfico diário, tá? Vou botar no gráfico diário agora, seria próximo dessa região aqui. Então uma região que a gente sabe que já foi feita uma tentativa, tá, beleza? E bem próximo também, em cima dessa posição aqui, que é o gap, o limite superior do gap que tivemos, esse gap absurdo aqui que tivemos em Petrobras, tá bom? São pontos importantes que a gente precisa analisar no gráfico, mas por enquanto eu vejo o Petrobras ainda com bons olhos, no caso virado para compra, tá? Vamos ver o semanal de Petrobras, né? Agora tá hoje terça-feira, fez um dojizinho interessante. Caso venha fazer novas altas, vai fechar a semana bem bonita mesmo, bem bonita, confirmando o teste na média de 9, né? Fez um movimento de alta, agora veio fazer uma correção em cima da média de 9 e da média de 200, agora se romper essa região, principalmente de 22,58, confirma sim essa região, vai fazer um pivôzinho no semanal bem interessante. Tá, vamos para Vale. Vale hoje deu entrada, né? Eu fiz um day trade em Vale, para falar a verdade, né? Na abertura praticamente foi feita a entrada, ele chegou a subir 2%, mas eu saí com 1% no bolso, né? Eu vi que estava um pouco fraco o papel, no gráfico de 60 minutos dava para observar melhor, né? Então o gráfico perdendo a região de R$56, eu peguei minha barraquinha e fui embora, né? Mas foi uma entrada, foi um day trade aí de 1,1% em Vale. Então bem interessante, bem tranquilo, tá? Eu só não levei porque, como eu falei com você, né, como eu falei com vocês, a gente começa a observar o gráfico do Ibovespa, a gente fica com um pouquinho, liga o sinal amarelo, né? O sinal de atenção, fica com o pé atrás, não vou me expor tanto assim. Mas Vale no gráfico de 60 minutos está lateralizando também. Então foi uma decisão aí que eu acredito que tenha sido acertada. Pode abrir em gap de alta amanhã e sair rompendo tudo? Pode, mas, né, já está no bolso já, foi um day trade, então tá tranquilo. Vamos para Bradesco. Bradesco chegou na média 21, né? Chegou na média 21, agora tem que demonstrar força. Não pode perder essa média 21, muito menos essa região aqui de R$20,77, que é a região do último fundo que o Bradesco fez. Por quê? Porque configuraria um pivô de baixa, tá? Então é importante se manter acima dessa região, principalmente acima da média 21, fizer um pivôzinho aqui, ou então já abrir com gap, ou então fazer um candle branco aí nessa região que a gente está falando aqui. Pode até abrir com um gapzinho de baixo, não teria problema, mas fazer pelo menos um gap, um candle branco quase engolfando o candle anterior, seria interessante para Bradesco, o setor bancário, para demonstrar força nessa região. Precisa demonstrar força, como a gente estava comentando na ação de Petrobras. Ele fez uma alta, né, e agora está lateralizando para talvez fazer esse rompimento aí, né, interessante. Se você for ver, a gente consegue ver até uma LTA passando por aqui, enfim, né, algo que a gente tem que ficar de olho caso alguém esteja interessado em entrar, ou então, né, saber onde não ficar, onde não casar com papel caso perca aí essa região de R$20,76, né? Eu acredito que seja uma região importante, principalmente pela média 21 no diário e esse fundo que nós tivemos. No semanal também, ó, como a gente tinha comentado, né, R$20 e abaixo de R$20,70, perde a média de 9 também, enfim, fica um pouco mais complicado para o Bradesco, né? Isso a gente até comentou ontem também, tá? Vamos agora para Ciel. Ciel perdeu aquela região que eu tinha comentado com vocês pelo gráfico de 60 minutos, né? Tentou fazer uma recuperação, mas não conseguiu, beleza, tá? Não tem problema, ainda está bem positiva, porém perdeu esse suporte que tinha, então provavelmente pode ser que Ciel venha buscar aí essa região de R$5,20, R$5,22 para voltar a subir.
Então, subiu muito o papel, né? Se a gente for pegar aqui o último fundo que nós tivemos de Fibonacci, a gente vê que a região de 50, 61,8 gira em torno de 5 e... Vou até chegar para o lado aqui porque o volume ficou em cima. R$ 5,10 a R$ 5,26. É justamente no meio dessa região está a média de 9. Então pode ser que o preço venha corrigir até essa região para fazer novas altas. Então beleza, por enquanto se ela ainda está tranquilo, subiu muito e está corrigindo, né? Corrigindo com um volume bem baixo, isso é importante, né? A gente observar que o volume está caindo enquanto o preço está caindo, simboliza uma correção, tá bom? No semanal também a mesma coisa, né? Subiu muito, se distanciou das médias, agora ele vai vir buscar pelo menos a média de 21, ou próximo da média de 21, para fazer uma nova subida aí, tem que respirar. Vamos para Hering, só beber uma aguinha aqui. Então, vamos para Hering. HGTX, como eu tinha comentado ontem, demonstrou um pouco de perda de força. Parece que não vai sair dessa região de lateralização e vai buscar aí pelo menos a região central da lateralização ou até mesmo o fundo, tá? Acredito mais que seja na região central, né? Essa região aqui que a gente colocou entre R$13,00 e R$13,18. Tá? Justamente pela força que ainda um volume alto, né? Em Hering na queda. Então pode ser, perdendo a mínima aqui, principalmente a mínima de hoje, né? Como a gente já tinha comentado ontem, tá? Perdendo a mínima de ontem, abriria uma possível venda aí em Hering e realmente aconteceu, né? Teve aí 2,5% de queda e o objetivo final aí dessa queda pode ser essa região central que tem aqui no meio dessa consolidação, tá? Entre R$13,00 e R$13,18. Importante a gente salientar. No semanal ficou lateral mesmo, a gente consegue visualizar essa lateralização muito melhor, né? O importante é não perder essa região central, né? Uma região que a gente vê que teve bastante toques nela e teve reação. Então é importante segurar nessa região aí. Vamos para JBS. JBS perdeu o primeiro canal que a gente tinha comentado. Agora a única coisa que está segurando o papel aqui, a única coisa não, né? Mas o que pode segurar o papel é essa LTA aqui de longo prazo. Tá? Vamos até ajustar essa LTA um pouco melhor. Então pode ser que essa região até segure, mas eu vejo esse papel próximo aí de R$20. Eu acho que é um objetivo maior aí desse papel seja R$20, tá? Perdendo R$20 entre 18 e 19 é o segundo objetivo, tá beleza? Tá demonstrando um pouco de fraqueza, apesar de ter um baixo volume na correção, ele tá lateral há muito tempo, né? Muito tempo lateral. Esse papel não desenvolveu e o momento que seria né, que seria dele pegar e dar um pancadão para cima, seria justamente nessa época aqui, né? Então, até mesmo, né, nesse candle aqui, agora, né, deu uma diminuída. Pode subir? Claro que pode, cara, claro que pode. Mas, assim, eu não estaria muito satisfeito no papel. Se eu tivesse nesse papel, eu já teria saído também um bom tempo, né? Eu falo, assim, pela experiência que eu tenho, pela visão que eu tenho, ou seja, claro que o que a gente fala aqui, a gente tá tendo assim, entre aspas, né? Eu estou acertando um pouco as previsões, mas pode ser que aconteça o contrário, entendeu? Isso é normal, ninguém sabe tudo, ninguém tem bola de cristal. O importante é que, como eu sempre falo, é acertar pelo menos 55% das suas análises, e você está nesses papéis também, né? E isso sim faz você ser uma pessoa vitoriosa, né? Você tem um controle de risco, um gerenciamento de risco, né? Não perder mais do que ganha, né? Sempre você ter um risco ganho superior a 1, né? E você acertar mais de 55% das suas operações. Ao longo prazo você vai ser positivo, vai ter um saldo positivo na sua conta. Isso que é importante, tá? E o montante vai aumentando aos poucos. Então, JBS eu vejo fraqueza no papel, por mais que o volume esteja baixo. E não acredito em altas no curto prazo, tá? Mas pode acontecer, com certeza pode. Vamos para Embraer agora. Embraer sim, ó, foi o que eu comentei com vocês, né? O que eu falei. Até eu estava posicionado nesse papel, eu até comentei com vocês o que eu fiz. Perdeu essa região aqui, Embraer, eu recolhi minha barraca, né? Eu falei, vou sair desse papel, não fico nesse papel caso eu perca essa região, mas é uma região que a gente viu que tinha um suporte forte aqui. Então perdeu essa região, saindo do papel. Agora ele bateu na média 21, fez um martelinho. Beleza, agora está um pouco mais interessante. Rompendo a máxima de hoje, de repente eu penso em uma entrada nesse papel. Vamos ver no gráfico de 60 minutos. Tudo vai depender de como a gente vai visualizar essa entrada, né? Seria uma entrada aqui em 8,65, já simbolizaria um topo maior que o topo anterior. Então, o que a gente esperaria caso Embraer fizesse esse movimento inicial, né? Rompendo essa região aqui, né? Ele vem, faz essa região, ele obrigatoriamente tem que fazer um fundo
mais alto que o fundo anterior, né, que no caso seria esse fundo aqui o principal, o segundo seria esse aqui, aí sim seria uma confirmação de tendência de alta, rompendo principalmente esse canal de baixa que ele está aqui, ficaria bem interessante Embraer. Vamos ficar de olho, eu vou ficar de olho em Embraer, né? Falei com vocês que eu saí, mas né, vamos ver se dá uma nova entrada, né? Tanto o Embraer quanto o Gol, quanto o Azul, né, e Smile, se eu não me engano também, que eu não cheguei a ver, eles têm esse suporte aqui, né? O preço está bem próximo de um suporte, então tem que ficar de olho também nessa região. Vamos para CEMIG. CEMIG desapontou, né, gente? Desapontou, vai lateralizar, né? Vai lateralizar, não, já está lateralizando há dias, né? Então, vamos ver o que nos reserva aí para os próximos dias, né? Tá bem lateral. Vou botar no gráfico de 60 minutos. A gente vê que tem uma leve LTA aqui passando, né? Então seria interessante o preço não perder essa região, né? Eu acho que caso perca essa região, pode vir buscar um fundo um pouco maior aqui, próximo de 10,40, né? Seria um objetivo aí em CEMIG, tá? No diário lateral, tá? 10,40 já seria na cabeça aqui do fundo duplo, né? Então não pode perder essa região de jeito nenhum, né? Mas vamos ver o que reserva aí para CEMIG, né? Eu não acompanhei muito esse papel, fiquei de olho em alguns outros papéis, né? Que eu tive que sair de algumas posições, fazer parcial. Então a gente não pode, eu não consigo ver todos os papéis ao mesmo tempo, né? Fica complicado. Mas esse papel aqui, enquanto eu não perder essa região, principalmente essa primeira resistência aqui de R$ 11,20, que é também aqui 11,17, a média de 21, né, seria bem tranquilo. Então eu colocaria até aqui, ó, uma região de R$ 11,07. Seria uma possibilidade de um suporte aí que ainda tem CEMIG, tá? Então, por enquanto, CEMIG ainda tá no jogo, mas lateralizou, tá? Então é importante mencionar isso aí. Vamos para IRB. IRB hoje eu fiz uma outra parcial, tá? Na abertura. Eu já tinha saído 50% da minha posição ontem, no fechamento. E hoje, como abriu um gap de 5%, se não me engano, 4,5%, eu nem pensei duas vezes, acabei realizando mais uma parte, mais metade da minha posição que eu tinha, ou seja, estou com 25% só da posição inicial que eu tinha em IRB. Então o que eu fiz aqui? Eu mitiguei o meu risco, né? A gente entrou aqui, fez uma parcial com 12,6% e uma segunda parcial agora em 18%. Então o resto, 25%, eu vou carregar, né? Eu vou carregar, só saio se perder mesmo 9,90. Tá? Porque por mais que o preço volte para 9,90 com 25% do valor que eu entrei aqui, tá? De 10,66, se não me engano, foi 10,66 que eu entrei. Ou seja, cara, não é nada, tá? Não é nada. Já estou muito no lucro aí, então esses 25% eu vou segurar para ver o que pode fazer nesse papel. Porque se você for ver no gráfico de 60 minutos, tá? Ele está simplesmente batendo na média de 21, subiu muito, então ele tem que sim, né, fazer uma correção, é saudável no papel. Tá? Mas como a gente vê que o papel ele se distanciou muito da média de 9, a tendência dele é voltar. Então olha só, quando ele chegou na máxima de hoje, tá? Na máxima de hoje, ele chegou a 10, quase 11% de distanciamento da média de 9 e quase 17% e meio de distanciamento da média de 21. Então é muita coisa, muita coisa. A tendência é ele voltar mesmo. Agora sim, chegou na média de 21, tá? No gráfico de 60 minutos, pode sim estar fazendo pivôzinho de alta, justamente entre a região de 61 e 50% de Fibonacci. Então é interessante ainda, né? Eu vi muita gente falando, IRB está derretendo, não sei o que e tal, fazendo uma correção, tá? Eu vejo isso mais como uma correção do que outra coisa, tá? Derretendo porque caiu 4,9%, né? Mas nos últimos, vamos botar aqui, botar no diário, nos últimos 3 dias, o que ele fez? Ele fez uma alta de 30%. Então é porque vocês estão muito mal acostumados, cara. Vocês estão muito mal acostumados. Vocês querem entrar numa ação e a ação subir 100% em uma semana. Cara, isso nunca aconteceu. Isso não é normal na Bolsa de Valores, tá? Isso não é normal. Normal é uma semana o papel andar 5%, cara. Antigamente andava 5% e você soltava fogos, tá? Um objetivo aí de 5% era um objetivo sensacional já no swing trade. Agora vocês estão, o negócio sobe 30% e vocês querem 100%. Olho grande não entra na China, cara. Gente, faz parcial, né? Pelo amor de Deus, olha um LTB passando, né? Eu mostrei essa LTB ontem, tinha LTB, não foi traçado hoje, já estava essa LTB há um bom tempo. Então, poxa, cara, um outro objetivo aqui, cara. Segundo objetivo seria aqui sim. Agora deixa o resto, vamos ver. Agora a gente acredita em Fibonacci. Vamos ver agora, né? Fazendo um traçado aí de Fibonacci
né, o primeiro objetivo do Fibonacci seria sim 18,70. Será que vai chegar? Não sei. Eu ia deixar 100% do meu capital alocado aqui na esperança de chegar em 18,70, um papel fazer uma valorização de 70%, né, de 80%, de 77%. Eu lembro de a gente ter feito essa projeção aqui antes desse papel bater, fazer essa alta, se eu não me engano. Então eu não vou ficar segurando o papel 100% do meu capital aqui, esperando ele chegar a 18,70, né? A gente vai fazendo parcial, vai chegar na média 9, faz uma figurinha, um candle de reversão bonitinho, um martelo, né? Algo do tipo aí perto da média de 21 de 9, a gente entra de novo, pô. Entendeu? Vamos ver o semanal agora. De IRB ainda acima da média de 9, isso é importante. Seria legal sim IRB voltar um pouco, subir um pouco mais, tá? Até o final dessa semana, para ele não fechar com um martelozinho, lembrando um martelo, um segundo martelo em cima da região de 9, tá? Então seria legal sim. Ele fechar pelo menos acima do fechamento de ontem, tá? Para ficar um candle um pouquinho mais interessante aqui no diário. O volume está bem interessante de IRB, né? Segundo dia com bastante volume. Então vamos ficar de olho nesse papel, tá? Já demos entrada há muito tempo aqui, né? Eu já entrei há muito tempo nesse papel, já fiz 2 parciais. Então o IRB já está mais que desfichado aqui. Vamos para azul agora. Azul é aquele negócio que eu comentei com vocês, né? Azul tinha a saída técnica de stop de azul seria abaixo desse fundo aqui, que era 19,73, 19,80, nessa região, né? 19,75. Ainda tinha uma LTA passando e uma média 21. Então foi o que eu comentei ontem. Eu falei, olha, é uma região de rejeição, uma região difícil de sair. Se fizesse um martelinho, fizesse um candle de reversão nessa região, o mundo inteiro ia colocar stop. Azul, quase todo mundo que está posicionado em azul vai colocar o stop aqui. Eu falei essas palavras ontem, tá? Então se confirmou, né, um candle interessante com volume alto, né? A gente vê que em toda a correção volume baixo, no primeiro candle que rompe a máxima do dia anterior, o volume é mais alto. Sensacional, pronto, fundo, acabou. 19,73, 19,69, deve se colocar o stop aqui, né, de uma swing trade e deixa rolar. Se fizer um fundinho duplo aqui e voltar a subir, vai ficar lindo, né? Mas só tem como a gente saber isso nos próximos dias. O preço soberano, ele faz o que ele quiser. Ele pode fazer esse candle lindo hoje e amanhã descer o cacete nesse papel, perder LTA, perder 21, né? Mas a expectativa que a gente tem é essa, né? Romper a máxima de hoje mais alta nesse papel aí de azul. Só precisava fazer uma correção, né? O papel sobe incríveis 106% e vocês não querem uma correção. Não tem como. Não tem como. Azul semanal, bonitinha, tá? Bonitinha. Veio fazer o teste na média de 9 e tá subindo. Beleza? Vamos agora. Aí teve o primeiro pedido, tá? Falando em pedidos aqui, o André pediu para olhar Gol, tá? Gol e azul tem quase o mesmo movimento. Se você for ver, eu tô passando Gol e azul. Né, você vê que ele fez os dois estão próximos da média 21, os dois fizeram um candle de reversão interessante, né, os dois estão fazendo uma correção, os dois têm volumes caindo na correção, ou seja, por isso que eu faço análise de um papel só, porque senão eu vou estar repetindo tudo em Gol, tá bom, André? Então tudo que eu falo em azul normalmente é refletido em Gol, tá? São muito parecidos, são algumas exceções só, principalmente nessa época aqui, tá? Que azul caiu e Gol deu uma recuperada antes. Depois Gol veio com esse candle enorme aqui, de um dia subir 20%. Tá? E nessa época aqui o Gol já tinha subido um pouco antes, então fez essa diferença no gráfico. Mas o resto de Gol e azul estão bem próximos, por isso que eu só faço análise da azul, que é onde foram feitos mais pedidos, né, de análise. Mas Gol também tá tão bonita quanto azul, tá? Tão bonita quanto azul. Então eu vou fechar aqui o Gol, né, porque são bem parecidas. Falando também em pedidos, eu vou fazer análise de metade dos pedidos hoje, tá? Os primeiros pedidos que foram feitos ontem, eu vou falar hoje, que são 5, e amanhã eu vou receber os outros 5, tá? Porque senão o fechamento vai ficar muito grande, né? E vocês acabam não assistindo tudo. Então, eu sei que é difícil, não é nem questão de vocês não quererem, mas falta tempo, né? O fechamento a gente faz a partir de 5h10, 5h20 da tarde, até eu terminar, até editar, até subir, já são 7 horas. Até vocês assistirem 8 horas, vocês precisam tomar banho, comer, dormir, enfim, ficar com a família. Não adianta fazer um fechamento enorme, né? Já tá 30 minutos aqui e eu tô correndo, né? Tu vê que eu falo rápido pra caramba, parece até narrador de jogo de futebol de rádio antigamente. Então, vamos continuar aqui, né? E aproveitando o pedido, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha com seus amigos, com seus inimigos, com a família, com a sogra, entendeu? Quem tiver interesse em assistir um vídeo de mercado financeiro, todo mundo consegue ter essa visão, todo mundo consegue entender o que eu estou falando aqui, é uma visão simples, né? E eu acredito que os brasileiros, na verdade, né,
a gente tem condições todo mundo tem condições de operar e comprar uma ação na Bolsa de Valores. Não precisa ficar refém de uma poupança que rende 1% agora real, né? Nem 1% eu acho, né? Que está rendendo real ao ano. Então, é interessante sim vocês terem esse tipo de educação, vocês terem esse tipo de visão de longo prazo, tá? Se você for colocar no longo prazo, um gráfico mensal, as ações só sobem, gente, né? Então ainda tem dividendos, ainda tem juros sobre capital próprio. Então, cara, a Bolsa de Valores acho que é um objetivo que todo brasileiro tem que ter, estudar um pouquinho, tirar um pouquinho do dia para assistir, escutar, aprender, ver quais ações têm dividendos, quais ações que não tem, carteira para longo prazo, carteira para swing trade, gente, isso é necessário, né? Agora vamos lá, tô falando rápido, tô até sem ar já. Vamos para Via Varejo. Via Varejo mais um dia lateral, tá? Mais um dia lateral, aquele ombro, cabeça a ombro tá ainda persistindo em Via Varejo, tá? Nos 60 minutos eu falei que tinha um triângulo que foi rompido e depois disso lateralizou um pouco mais. Então vamos ver o que vai acontecer Via Varejo, tá? Eu acredito que tem essa região de 12,80, uma região interessante aqui, ó, né? 12,90. Seria uma região interessante, né? Uma queda expressiva de quase 15% no papel, mas no semanal, meu amigo, o semanal vai cair certinho na 9. Então aí que o negócio vai, todo mundo vai encher o carrinho. Lógico, né? Não pode ter muita notícia negativa em cima do papel, né? Mas ele também subiu muito forte, então pelo menos uma correção a R$12 é necessário nesse papel. Tá? Se chegar a R$11 então, que é na média de 21, fica mais bonito ainda. Imagina um martelinho aqui na região de R$11. Ah, todo mundo vai ficar louco em cima desse papel. É difícil acontecer isso? É difícil, porque é um papel que foi desvalorizado demais durante o coronavírus. E agora ele está no seu preço meio que, entre aspas, justo, né? Então acredito que se vier a R$12, sim, vai ter muita gente procurando esse papel. Não, acho muito difícil ele perder a região dos R$12, tá bom? Ainda mais que é uma região de suporte que a gente já tinha traçado. Então, assim, eu fico interessado nesse papel só na região dos R$12, tá? Nos 60 minutos, a gente consegue ver aqui uma região de ombro e cabeça a ombro. Vou desenhar mais uma vez para vocês, que acho que tem uns 2 dias que eu desenhei esse ombro, cabeça a ombro, né? Tinha um ombro, tem uma cabecinha aqui, tem um ombro e agora tá próximo da região, tá? Perdendo toda essa região aqui, aí sim, perde essa região, por exemplo, um candle vermelho nos próximos dias aí, nos 60 minutos, né? Já abre caindo, né? E faz um rompimento desse aqui, aí tem que se preocupar sim, provavelmente R$12 é um preço bem provável aí, tá? Ficar de olho nesse papel. Tá? Porque R$12, 12,80 é uma região bem forte, né? E bem interessante para Via Varejo. Vamos para Ambev. Ambev eu saí também, tá? Parcial desse papel hoje. Saí pelo gráfico de 60 minutos também, perdendo essa região aqui, tá? De R$13,90. Foi uma região que eu também tirei o meu carrinho aí do papel, né? A gente espera novas entradas. Ficou feio, né? Não gostei do candle, demonstrou fraqueza. Né? Mas assim, pode subir amanhã, pode continuar subindo? Pode, mas preferi sair um pouco da exposição que tinha nos papéis. Alguns papéis eu fiz realização parcial, alguns eu saí inteiro. Por exemplo, isso aqui eu saí inteiro, mas saí com um lucro de 13%, um pouco menos. Foi no lucro de 3,06%, tá ótimo, né? Pra mim tá ótimo. Então, bem tranquilo, tá? Ambev, eu saí, mas o papel tá muito bem, tá muito positivo, né? Tá muito tranquilo. Eu só saí mesmo pela questão de exposição, tá? Não quero ficar muito exposto caso venha ter uma virada no mercado. Também não acredito que tenha, mas a gente sempre tem que ter essa visão, tá? Tem que sempre proteger o teu dinheiro, sempre tem que estar protegido, gente. Não pode ficar muito exposto achando que só vai ter alta, tá? Principalmente para longo prazo, tá? É importante você ter teu dinheiro, arrancar suas porcentagens ali e botar no bolso, cara. Objetivos e tudo mais. A gente vê aqui, né? Se você for ver de toda essa queda, tá? Toda essa queda que teve aqui de correção, ele perdeu força onde? Justamente 61,8 de Fibonacci, ele começou a perder força. Então isso é uma região que eu poderia até fazer uma parcial, mas eu preferi sair inteiro, tá? Parcial seria uma posição mais justa minha, mas acabei saindo com toda a posição, tá? Antes de falar dos papéis aí, eu nos 60 minutos eu falei de COG, né? Ontem deu uma entrada perfeita, né? O preço chegou a abrir um pouquinho acima, mas veio pegar essa ordem aqui. Então hoje, se você está no fechamento em COG, desde quando você entrou no papel, desde do rompimento da última hora de ontem, 4,60 no bolso aí, tá? Interessante o papel que pediram pra gente analisar e acabou dando entrada, né? Bem legal. Agora vamos falar eu ia falar de Usiminas,
né, usem 3, tá? Que o Pedro pediu Usiminas 3, né? Eu fiz análise do Usiminas 5, né, nos últimos dias. Usiminas 3 e Usiminas 5 é a mesma coisa, tá? O gráfico é a mesma coisa. Tá vendo que eu coloquei no 3, eu vou colocar no Usiminas 5 agora. Não tem diferença alguma, tá? Então, quem pediu foi o Pedro. Então, quando eu faço análise do Usiminas 5, você pode também ter o mesmo objetivo de Usiminas 3, tá? Esse Usiminas 5, eu não lembro agora se eu falei com vocês ou se eu falei no grupo, tá? Mas teve uma entrada, tá? Nesse papel. Eu fiz uma parcial hoje, 18%, tá? Não tinha como não fazer uma parcial. E agora vamos esperar para ver o que acontece aí nos próximos dias, né? Volume excelente, um rompimento de pivô. Então vamos ver que pode ser que tenhamos novas altas aí nessa região, nesse setor aí, principalmente os Minas, né? Eu só fiz a parcial porque CSNA, quando eu olhei na parte da tarde, não estava performando tão bem. E é uma empresa do mesmo ramo de Usiminas, tá? Vamos ver Goal também, que é a mesma coisa também. Aí, tá vendo? Todos fecharam quase no preço de abertura, só os Usiminas que não. Então, quando eu vejo essa diferença nas empresas do mesmo setor, eu faço uma parcial. Se eu estou dentro desse papel, eu tenho que fazer uma parcial, né? Então, fiz uma parcial. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, tá? Então, já falei dos Usiminas que o Pedro pediu. Vamos agora para SUSB. Vamos para SUSB? SUSB, vou fechar aqui o Usiminas, se não falo de novo. Falei de Gol também já da André. O Davidson pediu SUSB 3. Davidson, eu vejo em Suzano uma lateralização bem feia, tá? Podendo sim. Ele tá lateralizando bem em cima da região de 200, tá? Não pode perder essa região de jeito nenhum, porque realmente aí é pancada nesse papel, pancada, tá? E uma coisa que eu vejo também nesse papel é um alargamento, tá? Eu não gosto, né? Eu acho que ninguém gosta de operar alargamento. É uma situação chata, porque o papel não tem direção própria. Você vê que os fundos e topos ficam cada vez mais largos, né? Um alargamento, eles ficam mais altos e mais fundos e mais baixos ao mesmo tempo. E isso não tem como a gente analisar direito, né? Isso tem um padrão, se chama alargamento, é chato. Tá? Agora já deu uma diminuída na volatilidade, mas se perder essa região aqui da média de 200, esses últimos fundos aqui, complica para esse papel, tá bom? Se você está posicionado, toma cuidado com essa região, principalmente da média de 200 e esses fundos que tiveram aqui, tá bom? R$37,20, por aí, tem que tomar muito cuidado, beleza? O Davidson também pediu SLCE, tá? SLCE é um papel do agro, né? Agronegócio que eu não opero, tá? Muito. Mas o que a gente consegue ver em SLCE aqui? Ele está num padrão, ele está numa tendência de baixa no curto prazo, tá? Então, não sei se você está posicionado nesse papel, tá? Mas você vê que ele tem fundos e topos descendentes e agora ele começou a fazer um novo fundo, tá? O que provavelmente vai acontecer com esse papel, que a gente vê na questão, é romper o fundo anterior e continuar caindo, tá? Tem a média de 200 que pode segurar o preço por aqui, beleza? Vamos ver agora a FIBO desse papel, da última alta expressiva que teve. Se segurou no FIBO de 61,8, esse é um ponto positivo, tá? Pro papel. Não pode perder esse fundo, tá? Porque perderia a região de 61,8 de Fibonacci, também faria um pivô de baixa, mais um pivô de baixa no papel. Então você sabe que essa região aqui é uma região muito importante, 21,90 para o papel é muito importante, tá bom? E o papel, o que seria interessante para o papel nesse momento? A partir dessa última retração aqui que tivemos, vamos até traçar Fibonacci. Então, ou seja, né, ele bateu aqui na região de 50% dessa alta que ele teve. Então seria importante ele não perder 22,78, tá? Que seria essa região 61,8 de toda essa alta. E depois disso, né, depois de se segurar, ele fazer um fundo mais alto que o fundo anterior, um topo mais alto. Aí sim, está começando a fazer o primeiro pivô depois de toda essa correção, em cima da retração de 61. Aí é uma entrada bem interessante no papel, uma entrada agressiva, tá? Não tão agressiva como a entrada no 61,8, mas é uma entrada agressiva também, né, antes de confirmação do topão aqui, né, do pivôzão aí de alta que pode vir a fazer, tá beleza? SLCE no semanal ainda está na região, segurou na média de 21, tá bem legal. Então realmente, se fizer aquela alta, tá, toda essa correção foi de 61,2% no papel, e rompendo essa região aqui, né, vai sim chamar bastante compra nesse papel, pelo fato de fazer um pivô de alta no diário, tá legal? E no semanal a gente vê que está numa correção tranquila ainda, tá bom? E vamos agora para o último pedido de hoje, tá? Os outros pedidos, que é do Davis, do Lucas, Neres Gol e do Lúcio, eu vou fazer amanhã, tá?
Aí hoje o último eu vou fazer o Lame 4 que o Christian pediu. Beleza? Senão fica muito grande, gente. Fica muito grande. Realmente eu peço desculpas, senão também vocês acabam não assistindo todo o fechamento, né? Eu acho que é assim legal. Vocês podem pedir novos papéis aqui, a gente vai adicionando, vai falando de 5 em 5 papéis. Eu acho que fica bem legal assim. Então o Lame, tá? O Christian pediu o Lame. O Lame já foi, cara. Já foi. Essa entrada teve, assim, a gente lá no grupo, né? A gente teve várias entradas aqui, tá? A gente já fez entrada. A última entrada que a gente deu em Lame foi essa aqui, né? Que até um aluno mesmo que entrou, não foi nem eu. Então, foi uma entrada bem interessante. Ele foi meio mão de alface, né, João? Só pegou 5%, mas só 5%. Pegou 5%, tá show de bola. Né? Agora ele tá fez um recuo aqui, deu uma nova entrada, em cima do topo do topo histórico. Né? Deu uma nova entrada, chegou a subir da 11% na partir da entrada. Agora tá vindo de novo para a média de 9, tá lateralizando, tá um pouquinho, recuando um pouquinho para a média de 9. Mas só que tá meio esticado já, né? A gente consegue ver que tá meio esticado. Vamos ver o semanal, olha lá. A gente consegue ver pelo diário, eu já consigo identificar que no semanal tá esticado. Ó a distância para a média de 9, 13,5%, para a média de 21, 25%. Então pode sim vir a fazer uma correção, seria saudável para o papel fazer uma correção aí, pelo menos para a região de R$30, R$29,50, tá? Seria uma região saudável para o papel, mas pode sim bater na média de 9 e voltar a subir? Com certeza. Não, até mesmo rompendo a máxima de hoje já seria uma entrada válida, tá bom? Então, Lame 4 é isso, né? As entradas boas já foram, né? Esse pivô pré-rompimento foi sensacional, essa lateralização. Né? O problema dessa lateralização toda que teve é que saiu muita gente, né? Até eu tive que sair nessa lateralização porque com essa queda aqui assustou muita gente, pegou o stop de todo mundo, essa quedinha aqui que teve. Tá, todo mundo que tava nesse papel, essa queda aqui lambeu o stop de todo mundo. Faz parte, acontece, tá? Faz parte, acontece. Esse stop, nesse caso aqui, lambeu o stop de todo mundo, volta a subir, mas poderia continuar caindo, normalmente o que acontece, né? Volta a cair, você ficaria amargando aí novas quedas, você dentro desse papel caindo, é muito ruim, é uma sensação muito ruim. Então é isso, gente, né? Um fechamentinho de hoje, né? 40 minutos, tentei ser um pouco mais rápido para vocês conseguirem assistir todo o fechamento, né? Ficar mais útil para todo mundo, tá? Aí amanhã eu já tenho um papel para falar de Sapri 4, Marfrig, HBOR, OIBR3 e Smiles também. Beleza? Aí amanhã eu falo desses papéis, gente. Valeu, um bom final de terça-feira para vocês. E até amanhã, gente. Tchau, tchau.